Ora viva, amigos, de volta aqui para o nosso programa com conversas e esta vez eu não estou muito interessado em conversar, eu estou interessado em ouvir conversar o meu convidado. O Dr. Jorge Fujás é uma figura muito conhecida por aquelas pessoas que seguem, ou pelo menos que seguiam na televisão o que acontecia e ia acontecendo na vida cultural dos Açores. Eu não vou fazer a apresentação, isso vai surgir na conversa, porque é impossível não falarmos dele, no papel que ele teve na reconstrução de Angra e na recuperação do património dos Açores, etc. Mas aqui é o conversador, o homem que fez uma coisa que eu nunca vi fazer, que é, sobre um tema tão monótono como a genealogia, fazer um programa inteiro, fazer programas inteiros, sozinho a falar de genealogia e manter milhares e milhares de pessoas atentas a ouvi-lo. Eu vou praticamente terminar aqui o que tenho a dizer, eu vou ligar o microfone e dizer, caríssimo, começa a falar que a gente ouve. Assim, é assim mesmo. Sem tema. Assim mesmo. Do nada. Do nada. Ora bem, primeiro que tudo, antes de mais, quero agradecer-lhe aqui o convite para vir aqui. É um prazer. Sinto-me muito honrado por vir a este canal e na sua presença. Muito obrigado, será uma lembrança desta minha viagem aos Estados Unidos. Pois, falar de genealogias, realmente, a primeira vez que na televisão, eu falei à televisão, contei à televisão que talvez pudesse fazer um programa sobre as origens dos nomes dos açorianos. Na realidade, os açorianos são um microclima antroponímico dentro do contexto nacional. A gente olha para os nomes dos açorianos e raramente encontra aquilo que, por exemplo, encontra no Alentejo ou no Ribatejo, em que as pessoas têm, às vezes, os nomes assim um bocadinho estranhos, porque são tudo nomes de origem de alcunhas. E as alcunhas refletem sempre circunstâncias ou económicas, ou defeitos pessoais, ou características mentais, ou seja lá o que for, e aí nascem aquelas alcunhas. A gente vai aos nomes dos açorianos e os nomes dos açorianos refletem os nomes dos povoadores. O tipo que se chama Fagundes é descendente do Fagundes que chegou lá aos Açores no século XV. É os Barcelos, é os Machados, é os Quentais, é os Botelhos, é os Soares de Sousa, é os Furtados de Mendonça, os Mesquitas, enfim. Só de olhar para os nomes a gente percebe logo de que ilha é que é. Bom, e eu, quando era pequeno, lembro perfeitamente que o que eu gostava de ser, o que eu achava que gostava de ser, além de bombeiro, que é o que as pessoas gostam sempre de ser, era bombeiro e polícia, era arqueólogo. Bom, era para ir para o Egito, eu tinha aquele mito do Egito e tal. Bom, não me deu para a arqueologia, deu-me para a história, e dentro da história acabou por me dar para uma certa espécie de arqueologia. No fundo, eu acho que a genealogia é uma certa arqueologia das almas. O arqueólogo convencional é o homem que mexe nas pedras, mas as pedras estão lá porque houve alguém por trás das pedras. E eu trato desse alguém que está por trás das pedras. Bom, e comecei a... E voltando ao tema da televisão, falei a eles que talvez fosse interessante fazer um programa e tal. E a resposta do responsável da televisão é um programa só, mas não tem nada para mostrar, porque os nomes não se mostram, não é? E normalmente eu fiz muitos programas de televisão, mostrava coisas e fotografias, enfim, no tempo da televisão um pouco arcaica que havia nos Açores, e realmente ali era só conversa. E assim foi. E disse, olha, e então disseram meus cautelosamente, vamos fazer só uma série de 12 programas. Normalmente parece que é convencional na televisão fazer-se. Vamos fazer uma série de 12 programas e depois logo se vê. Bom, a coisa começou bem. Eu estava com alguma confiança, o território, navegava bem naquele território. 12 programas, ao fim de 12 programas, vieram-me convidar para mais 12. Em resumo, fizeram-se 48 programas, só sobre a falar dos nomes. Foi talvez o programa que eu fiz com mais impacto urbe et orbe, porque na realidade os programas, por exemplo, sobre a reconstrução, acho que foram interessantes e foram úteis, etc., mas no fundo foi sobre um assunto que se passava na terceira e que interessava essencialmente aos terceirenses. O nome interessa a toda a gente e não é preciso estar nos Açores, pode estar... Bom, eu recebi mensagens do mundo inteiro. Desculpe. Isso é um dos... A propósito disso... eu tinha desligado o som. A propósito disso, vou contar uma história. Já faço um parênteses só para amenizar esta interrupção. Uma vez num concerto de um guitarrista brasileiro em Macau, chamado Roberto Linhares,
o silêncio absoluto na sala, não houve aquele aviso para desligar os telemóveis, que é o que costumam fazer, agora fazem sempre, mas naquela altura ainda não era costume, e de repente toca um telemóvel na plateia, o tipo estava tocando e tal, parou, olhou para a plateia e disse assim: se for para mim, não estou. Eu podia ter dito isso assim. Ora bem, e os nomes, e assim foi. As pessoas, de repente, os nomes tomaram corpo, não é? Há muita fantasia na cabeça das pessoas sobre a origem dos nomes. Quando, ao fim e ao cabo, os nomes, aquilo só tem 3 origens essenciais. Qualquer nome de qualquer pessoa, Almeida, Frejás, ou é o nome de uma terra, portanto é da toponímia, ou é um patronímico, a partir do latim e da construção do nome, a partir do nome próprio dos pais, o Fernandes, filho de Fernando, o Mendes, filho de Mendo, o Rodrigues, filho de Rodrigo, o Antunes, filho de António, etc. Ou é de uma alcunha do tal defeito, o tipo que é Gago, nos Açores, temos em São Miguel muita gente chamada Gago, Gago da Câmara, não sei o que. O primeiro Gago era Gago, obviamente, quer dizer, o primeiro Maneta não tinha um braço, quer dizer, depois a família fica com aquilo, a pessoa é conhecida por aquilo, etc. E tal. Nos Açores há um bocadinho o costume de chamar as pessoas, às vezes, pelo nome, o José da Margarida, sim, por exemplo, o José da Margarida. Por exemplo, na Ribeirinha, na Terceira, há uma família Margarida. A gente faz as genealogias da família Margarida, eles afinal não eram Margaridas, eles eram Evangelho ou qualquer coisa. Só que a mulher do Evangelho era a Margarida. O pai morre, a mãe fica, a mãe é a dona, digamos, da casa, é a chefe que se impõe, etc. E é o nome dela que passa, fica o José da Margarida. Portanto, agora, falar sobre nomes, podemos falar sobre... Eu comecei a mexer nisto, eu acho que estava no Liceu, estava no Liceu. Havia lá na Terceira um livro publicado sobre um juiz que tinha ido para a Terceira no princípio do século XX e que casou com uma senhora de lá e interessou-se pela genealogia da mulher e tal. A senhora tinha papéis em casa e manuscritos e não sei o quê, ele acabou de pegar naquilo tudo e construiu um trabalho sobre genealogias da Terceira. Que era a única coisa que havia, eram 2 volumes assim e tal. E eu comecei a folhear aquela coisa, a ver nomes e tal, perguntava ao meu pai quem é, quem não é e tal. Aquilo despertou-me o gosto. Foi um gosto que nasceu por si, porque na altura não havia ninguém na Terceira que se interessasse. Sim, eu não me lembro de ninguém. Ninguém. Absolutamente ninguém que se interessasse por genealogia, que publicasse, fosse o que fosse. E isto foi nos fins do Liceu, com o meu amigo António Mendes, com quem depois fiz carreira, digamos assim, no mundo da genealogia e com quem publiquei as minhas genealogias da Ilha Terceira. E depois vou para Lisboa e em Lisboa tive a sorte, através de um primo meu que era filho do célebre maestro Francisco de Lacerda, de São Jorge, o João de Lacerda, que era muito entusiasmado por genealogias, e levou-me para uma tertúlia de genealogistas em Lisboa. A tertúlia era tudo gente com a idade do meu pai, eu era o Benjamim da tertúlia. E depois eu ia à tertúlia às 6h30, e quando eu tinha vontade de jantar melhor, eu já sabia, eu vou à tertúlia e depois algum deles já de me convidar para eu ir jantar à casa dele. Fatal. Com 2 vantagens. A primeira, ia à casa deles, jantava melhor, estudante. Segundo, depois passávamos, depois de jantar, para o escritório, uma bela biblioteca genealógica, e foi assim que eu fui aprendendo. Em casa dos outros genealogistas mais antigos, havia uma boa coleção em Lisboa, de gente que trabalhava nesta matéria, e os genealogistas em Portugal não se formam, vão-se formando, não há cursos de genealogia. Há cursos privados de genealogia. As universidades agora começam a abrir-se à genealogia. As universidades tinham um grande preconceito contra a genealogia, porque ainda vinham daquela coisa do século XIX, aqueles movimentos genealógicos em que todas as famílias eram nobilíssimas, a genealogia era só a nobiliarquia, etc, etc, e portanto havia ali uma certa reserva. Isso desapareceu, esse espírito. A universidade hoje está muito aberta, há teses universitárias genealógicas, há teses universitárias sobre a heráldica, ou seja, sobre a história dos brasões e das famílias, mas o ambiente hoje está outro, mas eu atravessei este deserto de dificuldades para conseguir navegar razoavelmente bem neste meio. Mas depois não se fixou só na Terceira, para já interessou-se pelos Açores todos, mas depois, um dia que está o Jorge Jorge, está em Macau a trabalhar na genealogia. Como é isso? Bom, eu não estava em Macau a trabalhar na genealogia. Eu fui para Macau porque eu fazia um festival de música nos Açores, que comecei esse festival de música
quando era diretor regional da cultura lá dos Açores. Nem tal chamava-se dos assuntos culturais. E eu fui o primeiro diretor regional lá, como sabe. E no último ano do meu mandato, fundei, dentro da direção regional, um festival de música, que era para ser o Festival de Música, o Festival Internacional de Música dos Açores, para ser uma organização da próprio governo, não é? Bom, acontece que estava no último ano do mandato, quem veio substituir-me entendeu por bem acabar com o festival, e tinha lá outras ideias. E eu já tinha aquela experiência de vários daquele ano, resolvi com o meu amigo com quem trabalhava nesta matéria, que era um pianista português conhecido, muito conhecido na altura, o Adriano Jordão, e resolvi, mas a gente então vamos tentar fazer o festival por nossa conta. Bom, inclusive viemos à América para o segundo festival, andámos nesta zona aqui a fazer um fundraising que funcionou muito bem e que conseguimos, por exemplo, nesse ano que a Boston Orchestra fosse aos Açores através de um apoio que tivemos aqui, já não me lembro de quem, que eles foram até lá. Bom, tinha essa experiência, entretanto funda-se o Festival de Música de Macau, havia lá dificuldades na organização e o meu nome foi sugerido ao então governador de Macau, que era o Carlos Melancia, e veio de Macau um convite para eu ir até lá. Bom, e eu fui. Fui para trabalhar no Festival de Música. Bom, um Festival de Música faz-se uma vez por ano. Alguns meses tem muito trabalho, alguns meses tem muito pouco trabalho. Sobretudo no tempo imediatamente a seguir ao festival que terminou. Aquilo calma. Bom, e eu comecei a pensar, o que é que eu vou fazer aqui, nos tempos vagos? Eu tinha levado comigo a minha papelada toda terceirense, as pilhas de papel. Eu hoje, quando penso que meti essas pilhas de papel que não tinham cópia, que era o original único, como todos os originais, era exemplar único. Era exemplar único. E meti-o no porão do avião para ir para Macau e eu pensava que se isto se perde, era a minha vida que se perdia ali. Bom, levei essa papelada toda comigo para Macau e entretive-me ali a trabalhar naquilo. Durante 3 ou 4 meses ainda tive assunto para trabalhar. Mas um investigador longe do arquivo não tem matéria-prima, não é? E, portanto, a partir de uma certa altura já não tinha nada para fazer. O que é que eu vou fazer? E, de repente, lembro-me, Famílias de Macau. Fui ver o que é que havia, publicado, muito pouca coisa, coisinhas soltas daqui e dali, vi a bibliografia toda, e peguei numa folhinha de papel branco e comecei a escrever umas notazinhas. Bom, e às tantas, ao fim de 3 anos, vim-me embora, estive lá 3 anos, tinha já um processo bastante grande sobre Famílias de Macau, e pensei, vou regressar aos Açores, trago essa papelada comigo, e aquilo não me serve para nada, quer dizer. E então propus lá a quem de direito, enfim, apoiar-me nesse projeto, e durante anos voltei a Macau todos os anos, até que em 98, um ano antes da entrega de Macau à China, do retorno de Macau à China, apresentei as Famílias Macaenses, que foi o princípio de um longo périplo pelo mundo português que está a terminar agora. Depois de Macau, foi para a Índia, mas nós chegamos, e num instante, ao intervalo deste primeiro programa, eu vou ter 2 conversas, 2 programas com Jorge Forjás, e voltaremos daqui a breves instantes. Até já.